Vamos lá. Eu vou estar aqui com vocês, está falando um pouco sobre o Product Backlog, depois a gente fala sobre um item de Product Backlog, depois a gente fala um pouco sobre o Scrum como um todo. Acho que diferentemente do que a gente teve no último encontro, tem uma pequena diferença aqui, que tem alguns desenhos um pouco diferentes. E assim, para uma das formas mais importantes e mais fáceis de maximizar a eficiência de uma execução, né, de um trabalho dentro de um Scrum Team, é melhorar a própria estrutura do Product Backlog. Né? E o que é o Product Backlog? O Product Backlog é uma lista priorizada, e nessa lista priorizada de requisitos, você vai ter várias necessidades que vão adicionar um comportamento novo do seu produto, né? E aí, quando a gente fala que vai adicionar comportamento novo, a gente está a pensar que eu vou ter vários itens aqui, e esses itens vão estar sendo priorizados por valor, no topo vai ter itens com mais detalhes e itens mais pequenos. E aí, por que que a gente tem mais os itens do topo, eles vão estar mais próximos da execução, e aí eles vão ter um nível maior de detalhe e vão ser menores também, né? Essa percepção de menor é uma percepção de que o item ele vai ter uma necessidade menor de tempo para ser executado. Então, toda essa percepção aqui é de que o item do topo tem mais valor e por isso você precisa agregar mais informação para ele. E aí tem uma outra perspectiva que o item ele precisa ser detalhado, estimado, emergente e priorizado de acordo. Sobre essa perspectiva de ser estimado, um dos pontos mais importantes que começa na perspectiva de melhorar a qualidade dos artefatos, né, dos documentos que a gente tem e do que é produzido, é exatamente a ação do item, né? E aí, nessa perspectiva que falta informação, aí é papel do Product Owner conseguir ir atrás dessa informação. Voltando aqui, eu não sei que comeu, o que não comeu. O Product Backlog é uma lista priorizada de itens que vão ter novos comportamentos novos. E aí aqui a gente tem perspectiva dos itens do topo têm mais valor, eles têm mais detalhes e são mais pequenos, né? E aí essa aqui é todo o ponto de começar aqui de tentar ter mais informação para que o time consiga produzir o item de forma mais rápida. E uma outra coisa importante quando a gente fala do Product Backlog, a gente pode ter itens de vários tipos aqui. Tanto os features, quanto bugs, quanto pesquisa. Quando a gente fala de feature, o que a gente tem aqui? A gente tem na perspectiva de feature comportamentos novos. E geralmente as features elas vão ser descritas usando o mais comum, né? A user story, que é user story. E aqui também eu vou ter o que a gente chama de acceptance criteria. Quando a gente fala do user story e do acceptance criteria, o user story seria uma descrição de alto nível. E o critério de aceitação é muito mais uma perspectiva de como seria validado esse item. E se for uma user story com interação de um utilizador no ecrã, vai fazer mais sentido ainda você ter o que a gente chama de wireframe ou de um protótipo, né? E aí, quando a gente fala de um protótipo um protótipo do ecrã, a gente está falando de algo como se fosse esse item aqui que eu estou a mostrar aqui no meu. Aqui a gente tem a User Story, a estrutura clássica da User Story, que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. E aqui abaixo eu vou ter o meu ecrã. Aqui é um protótipo do ecrã, feito com HTML, bem uma perspectiva simplista. E o Acceptance Criteria, ele muito mais descreve como eu farei a validação desses itens. Por exemplo, aqui é o quanto foi realizado, a perspectiva financeira. Aqui é muito mais uma perspectiva de um relatório, né? E aí, por exemplo, aqui na Acceptance Criteria tem, por exemplo, a descrição das casas decimais que são esperadas dentro desse item. Então, na verdade, quando a gente fala de aumentar a eficiência aqui, a gente está falando em muito mais em aumentar a qualidade da descrição. Alguma pergunta antes de eu começar a falar um pouco mais sobre bugs? Alguma pergunta antes de eu começar a falar mais sobre bugs? 4, 3,
2, 1. Orlando, eu não sei o que é COS. Você poderia explicar a forma longa do que é COS? Olha, eu não sei exatamente de qual, se isso vem de algum framework, mas é uma condição de satisfação de que o requisito está pronto. E aí, talvez esse COS venha de alguma técnica em específica, mas sim, é uma condição de satisfação. Aí, talvez quando no que você está mencionando de COS, somente por ser uma sigla, talvez tenha uma forma específica de estar fazendo esse tipo de detalhamento. Mas você pode considerar sim que é uma condição de satisfação. Ficou claro? E aí, quando a gente fala de bug, de um erro, né? Você vai precisar, na perspectiva de um bug, ter a forma de reproduzir. Forma de reproduzir esse bug. E aí, na perspectiva da forma de fazer a reprodução do bug, você vai precisar, por exemplo, de ter pode ser um vídeo, ou pode ser uma imagem, ou pode ser um conjunto de passos, né? Um vídeo, ou passos, um conjunto de steps. Ou além dessa perspectiva do vídeo ou da perspectiva de passos, também exatamente logs, né? Logs também vão estar te ajudando a fazer essa reprodução desse erro. E é muito importante perceber que a forma de descrever um bug é muito diferente da forma de descrever uma feature. E alguma tarefa de pesquisa. Quando eu falo de tarefa de pesquisa, eu estou a comentar aqui sobre atividades, por exemplo, de proof of concept, proof, prova de conceito. E aí, quando a gente fala de uma prova de conceito, você vai ter que ter muito mais uma descrição alto nível do que é essa prova de conceito. Um exemplo seria, quero fazer uma prova de conceito de duas tecnologias funcionando em conjunto. De um web service Java conectando com um web service .NET. Então, aí você precisaria fazer uma pesquisa efetivamente como fazer isso. Lógico que eu peguei um exemplo bem simplista, que hoje é algo que não tem mais nenhum tipo de problema. Mas, na prática, uma prova de conceito seria fazer um teste de dois itens. E a própria descrição disso vai ser importante. Isso aqui é muito mais uma introdução. Antes de eu passar para a próxima parte da explicação, alguma pergunta? 4, 3, 2, 1. É, Aqui, ó, quando a gente fala do nosso Product Backlog, a gente pensa muito em como deixar ele preparado para entrar na próxima sprint, para entrar na próxima interação. E aí a gente fala desse rapaz aqui chamado Definition of Ready, que é uma checklist que clarifica quais são as informações necessárias para eu estar preenchendo efetivamente, para eu estar falando que isso é um requisito de qualidade. Nesse caso aqui, um jeito muito simplista de perceber isso seria que eu tenho uma definition of ready, e nessa definition of ready eu vou ter um conjunto de passos aqui para fazer a validação. No meu caso, eu teria aqui, por exemplo, o item descrito no padrão de user story. Não só o item descrito no padrão de user story, mas também a questão do teu acceptance criteria. Também tem aqui o usuário frame, se for um protótipo de tela. E aí tem algumas outras perspectivas também, mas no final, uma das perguntas que muita gente esquece de fazer é se o dev team precisa de mais informação para estar produzindo esse item. Por quê? Se o dev team precisa de mais informação, uma das formas mais simples de validar isso é simplesmente perguntar, e daí, dev team, vocês precisam de mais informação para estar produzindo esse item? Se for uma informação de negócio, faz sentido obter antes disso, e aí se for uma informação técnica também, e o time não tiver alcance, não tiver como obter essa informação antes, faz sentido também obter essa informação antes. A única questão que muita gente faz uma confusão é entre, por exemplo, precisa ter uma descrição detalhada técnica? Não. E uma outra perspectiva também, eu preciso ter toda a informação necessária? Também não. Uma das coisas que a gente tem que entender é que você vai acabar tendo que trabalhar com algum tamanho de incerteza, né? E essa perspectiva e esse tamanho de incerteza vai estar variando muito de produto para produto e também de equipa para equipa. Então, tudo isso aqui
é a perspectiva que a gente precisa ter aqui no caso no nosso Definition of Ready, que é a definição de um requisito preparado para entrar na próxima sprint. Antes de eu estar falando da próxima parte, que é mais sobre Product Backlog Refinement, alguma dúvida? 4, 3, 2, 1. Aqui, ó, quando a gente fala de Product Backlog Refinement, que é o ato de aumentar o nível de detalhamento dos requisitos, né, que vão estar entrando, isso aqui, quando a gente está trabalhando com Scrum, é uma atividade do Product Owner, que ocorre todo dia. E aí, nessa perspectiva de ocorrer todo dia, vai ser entre 50% e 90% aqui do dia a dia de um PO, focado em preparar os itens para a próxima sprint. Que entra desde a perspectiva de adicionar detalhes, fazer estimativa, fazer a quebra e fazer a mudança de ordenação. Isso aqui é uma coisa que consome muito tempo do trabalho de um Product Owner. E aí eu estou falando aqui daquele Product Owner que faz o trabalho mesmo, que suja as mãos, que vai fazer descrição de itens e por aí vai. Alguma pergunta sobre isso antes de eu começar a falar sobre a reunião? Uma das coisas que aumenta a produtividade da equipe, aqui é muito mais uma perspectiva, que é a perspectiva de você ter uma reunião, e essa reunião é a reunião com o Scrum Team, e aqui você vai ter todo o Dev Team, mais o Scrum Master, e uma das formas de fazer numa reunião, numa sprint de 2 semanas, é fazer essa reunião uma reunião de 2 horas. E aí, nessa reunião de 2 horas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o PO apresentando os itens e o time respondendo as perguntas básicas, né? Se o item é grande, se não é, e se precisa de mais informação. Essa forma, ela funciona para sprints de 2 semanas. Ela é bem tranquila. A única coisa que geralmente eu faço, quando eu estou numa equipa, se a minha equipa consegue fazer a leitura antes da reunião dos requisitos, reunião dos requisitos para o próximo sprint, né? Os requisitos que vão ser propostos, vão ser apresentados, eu tenho uma diminuição do tempo da reunião. Tem uma diminuição no tempo da reunião. Isso é importante entender que tem muita empresa hoje que tem focado, a Amazon é um exemplo, se evitar de ter apresentação em PowerPoint e muito mais focar em fazer uma apresentação por escrito e a pessoa faz a leitura um pouco antes da reunião. E aí você pode ter desde tempos de é, é, leitura antes dos requisitos da reunião. Leitura antes dos requisitos. Você vai ter um tempo aí que vai perder. Exatamente, você não vai precisar ter com todo mundo junto se todo mundo fizer essa leitura antes. E aí, aqui, ó, com essa leitura antes dos requisitos, o que a gente vai vir a ter? A gente vai ter aqui uma reunião mais curta, né? Reunião de 1 hora, reunião de 1 hora, se a leitura dos requisitos, leitura antes dos requisitos. Então, isso aqui é uma forma de melhorar a eficiência de uma reunião. Na verdade, isso aqui é uma forma de melhorar a eficiência como um todo, né? Porque tem muita gente que espera fazer a apresentação, e sempre quando você tem uma apresentação, além do custo de preparar a apresentação, você também é muito mais demorado a apresentação. Só que o que acontece? O texto escrito por si só, ele não chega a fornecer, não chega a sanar todas as dúvidas. E o processo de comunicação é um pouco mais difícil, você começa a precisar ter um texto muito mais complicado. E aqui algumas outras dicas, né? Se você vai fazer sprint de 1 semana, para sprints de 1 semana, e aí você vai ter um ritmo muito mais pesado dessas reuniões. Para sprint de 1 semana faz sentido fazer uma reunião mais curta, né? Reunião de 15 minutos ou 20 minutos. Eu cheguei a fazer de 20 minutos no projeto de Big Data que eu trabalhava. Reunião de 20 minutos. Para falar dos requisitos que vão estar na próxima sprint. Requisitos da próxima sprint. A perspectiva aqui é que você vai fazer uma reunião todos os dias para falar sobre os requisitos da próxima sprint. Isso aqui é importante porque você não tem tanto tempo para errar o direcionamento dos requisitos e para você ter um timing mais curto.
para estar sanando exatamente essa perspectiva. Alguma dúvida? Perguntas? 4, 3, 2. Hugo Stiping. Hugo, faz sentido sim você encaixar essas pessoas que vão fazer os testes nessa reunião, porque primeiro eles vão ter uma perspectiva, assim, as pessoas que trabalharam com teste comigo, alguns deles, eles eram pessoas que questionavam muito coisas como funcionamento, eles tentavam perceber mais regras que às vezes não estavam tão claras. E às vezes uma regra que não está tão clara, não foi pensada antes, ela muda muito o esforço de execução depois. Então, assim, não são só as pessoas que vão estar a construir, mas também as pessoas que vão fazer teste, pessoas que vão fazer implantação. Aqui você precisa apresentar para toda a equipe que vai fazer o que vai estar nesse processo produtivo desse item. E aí inclui toda a sua cadeia produtiva. Antônio, qual das duas é muito tempo você está falando? 2 horas? Uma reunião de. Cara, 2 horas. Fazendo aqui, ó, para uma sprint de 2 semanas, sprint de 2 semanas, seriam 2 horas de um total de 80 horas produtivas, né? De cada indivíduo. Numa sprint de 2 semanas. E para. Cara, o sprint grooming está. Primeira. Tá, deixa eu só fazer uma dúvida. Você está falando de fazer uma reunião só na semana? Eu, honestamente, eu tentei fazer uma reunião só na semana. Cara, falhou miseravelmente. E a maioria das pessoas que vão para essa sprint mais curta fala de fazer 20 minutos todo dia. E quando eu falo de fazer 20 minutos, vai ter dia que foi só, ó, pessoal, não mudou nada. E aí eu até falar pro pessoal nem aparecer na reunião. Isso aqui é muito mais para você ter o ato de estar validando isso de todos os tempos, de tempo em tempo. E só um ponto sobre a palavra grooming. Se vocês quiserem, em vez de ler aqui refinamento, ler a palavra grooming, é tranquilo fazer essa leitura. Só que a palavra grooming no Reino Unido ela tem o mesmo significado de pedofilia. Então a gente evita de usar esse nome, esse termo, que ele é meio bem ofensivo e crime numa boa parte dos países. Ficou claro, Antônio? Sobre a perspectiva de tempo? E aí aqui numa sprint de 2 semanas, você ficaria no máximo, pensando que você tem 40 horas produtivas, você vai ter 20 todo dia, daria 1 hora e 40 minutos. 1 hora e 40 minutos. Mas aqui vai ter vários dias que a gente simplesmente passava batido e na sexta-feira, algumas vezes a gente nem fazia, nesse caso que a nossa review retrô era na sexta. Mas a questão é sempre ter um fluxo que faça sentido. E para quem acha que é muito sentido, muito tempo, eu sempre falo para fazer a seguinte validação. Cara, para de fazer essas reuniões aqui e vê se aumenta a produtividade. Se aumentar a produtividade, corta essas reuniões ou tenta de uma outra forma. Porque a ideia principal dessas reuniões é simplesmente deixar os requisitos mais bem descritos para você aumentar a produtividade no futuro. É uma ideia de investimento. Claro, Antônio? Ficou claro, Hugo? Esperando aqui de vocês, meninos. Antônio. Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues. 4. É muito mais fazer essa perspectiva de teste mesmo. Isso aqui foi o que funcionou para mim. Essa estratégia, eu até esqueci de comentar. Quem me passou essa estratégia foi o Peter Hundermark, um rapaz um senhor da África do Sul, muito gente boa, e lá isso é bem comum, essa estratégia de você fazer todo dia um pouquinho, né? É diferente, no Brasil já é mais comum fazer reunião, em Portugal também é mais comum uma reunião, mas lá na África do Sul pelo menos tinha mais uma frequência dessa aqui. É muito mais testar o que faz sentido do que não faz. Mas só não esqueça da palavra grooming que ela é bad. Depois dessa perspectiva aqui de Product Backlog Refinement, ficou alguma dúvida? 4,
3, 2, 1. O próximo tópico aqui, que a gente vai estar a falar, é um tópico mais focado na perspectiva de como fazer a melhor descrição de uma user story, né? De um item de backlog que ele é uma user story, uma história de usuário. Aqui, primeiro a gente tem esse template, que é baseado no Connextra. E aqui, basicamente, você vai ter na primeira parte, vou estar usando os termos em inglês para bater aqui com 3Cs, o who. Aí o who é quem você vai estar auxiliar. Aí depois desse who, você vai ter também aqui o what, que é exatamente a feature que você está descrevendo, e o porquê aqui, que é o why. Isso aqui é o que a gente chama de os 3 Ws. Os 3 Ws, eles vão te ajudar a fazer uma descrição de uma forma mais específica. Para quem, por exemplo, estava acostumado com o padrão de use case, no use case você não mostra o why. E aí um dos problemas que muita gente tem para descrever é exatamente a falta do why. Isso aqui é importante para vocês terem tem 2 pontos importantes na perspectiva do why. O why, ele geralmente é atrelado à perspectiva de valor de negócio, à perspectiva de business, e o why também, ele vai te ajudar a fazer a motivação de quem está fazer a produção. Então, assim, um item que não tem o why, ele automaticamente vai ter mais dificuldade para as pessoas perderem o valor e também perceberem o valor e também ter essa ideia da motivação que está por trás. Então, assim, é muito importante ter essa descrição do why. E quando você tem uma descrição bem estruturada, você começa a descrição, inclusive, pelo why. Um outro ponto importante aqui é quando a gente fala do who. O who é a perspectiva de para quem a gente está fazendo. Tem várias formas de estar fazendo isso. Uma antiga era a ideia dos estereótipos, estereótipos ou profile dos utilizadores. E aí hoje a gente tem uma técnica chamada de persona. Qual que é a vantagem do profile e do persona, sobre o persona? Geralmente o profile a gente está falando do system admin, o administrador de sistemas. A gente vai ter uma figura que ela não tem tanto uma personificação. O persona ele vai falar mais dos detalhes sobre essa estrutura. A gente vai estar falando sobre o persona daqui a pouquinho. E o último é o what. O what é a descrição efetiva da feature. Aqui tem uma perspectiva muito importante que é muito fácil para a gente ter esses itens aqui, né? É muito fácil a gente começar pela feature, pela descrição do item propriamente dito, mas muita gente esquece dos outros pontos. Então, assim, ter muita atenção quando vai fazer isso. Quando a gente fala dos 3Cs, a gente está numa outra perspectiva, que aqui a gente começa pelo card. Quando a gente fala do card, a gente está falando do cartão, do documento que faz essa descrição. E aí, assim, é um documento, simplesmente a linha ali que faz a descrição. Quando eu pego aqui no meu item, e a gente fala o que é a user story efetivamente nessa minha descrição. A user story é só essa parte aqui. E aí, assim, o card, e aí por isso chama card, que em muitas ferramentas ele fica descrito, ele fica desenhado como um cartãozinho. Isso em tempos de vida online, né, de tempo de Covid. Mas antes disso, a gente fazia a descrição desse item num cartão e por isso chama card. É muito mais a perspectiva do documento. Voltando aqui, além dessa perspectiva do documento, a gente tem a perspectiva da conversação. A perspectiva da conversação, ou do conversation, é o ato de fazer a explicação desse item. Todo o processo de comunicação, ele tem uma falha. Por exemplo, tem um estudo que fala assim, se a pessoa usa técnicas muito efetivas, somente 30% da comunicação o receptor vai estar recebendo. Sendo que a maioria das vezes as pessoas vão passar a percepção de só 15 a 10% de toda a comunicação. E aí você precisa ter essa explicação. E muitas vezes você pode até tentar fazer um detalhamento muito grande, como eu sou acostumado a fazer quando eu vou detalhar um requisito, mas na maioria das vezes vai faltar informação e vai precisar de coisa, eu escrevi isso, mas o que eu quis dizer foi isso, 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 isso. E aí aqui, né, além da conversação,
a gente tem também a perspectiva da confirmação. A confirmação é um dos pontos mais importantes nesse processo de comunicação de uma feature, é tentar pegar o entendimento das pessoas. Em tempos de face-to-face, frente a frente, a gente consegue ver os rostos das pessoas, a gente consegue entender o que está acontecendo de forma mais clara com a comunicação não verbal. Só que nesse caso em específico, quando a gente fala, por exemplo, de uma comunicação online que a gente está fazendo aqui agora, você perde esse canal. Então, assim, alguma das formas de você estar fazendo isso por exemplo, dar um tempo, como eu faço aqui. Eu vou lá e conto 4, 3, 2, 1, exatamente para passar para o próximo tópico, para dar tempo de vocês fazerem perguntas. Se fosse um desenvolvimento, eu ia perguntar, e daí, me explica o que eu acabei de explicar. Muito mais buscando alguns pontos que não ficaram tão claros para as pessoas que falaram que entenderam tudo. E muitas vezes, quando você. No Brasil a gente fala entender, mas em Portugal é perceber, né? Quando a gente fala assim, daí percebeu? A perspectiva do percebeu, ela fica muito mais. Muita gente foca na percepção das palavras, do fluxo das palavras, do fluxo da explicação. Então, tomar muito cuidado e quando você faz a pergunta fechada. E daí, percebeu? Percebeu o que eu estou a explicar? A pessoa tem uma grande chance de falar sim. Perguntas fechadas, né? Geralmente as pessoas vão estar respondendo sim nesse caso, porque simplesmente é mais cômodo, é mais tranquilo, e às vezes a pessoa fica, eu vou fazer a pessoa explicar de novo. Então é todo um ponto no canal de comunicação que influencia a perspectiva da confirmação. Dúvidas? 4. Sara, eu vou estar explicando aqui, e isso é muito um dos pontos que as pessoas têm dúvida, sobre a diferença de uma user story e uma feature. Vou estar usando esse ponto aqui. Tem um rapaz, ou uma técnica, que é chamada de WBS. Antiga, ou alguns chamam de EAP, aí tem vários nomes, que é uma estrutura em que você vai ter, e aí eu vou estar explicando aqui para ti o que pode ser que seja a tua perspectiva, e eu vou contar toda uma história aqui. O WBS, ou EAP, era uma estrutura em que você tinha, muito conhecido do Cascata, você tinha aqui os itens no topo, e aí tinha toda uma estruturação desses itens, que aqui em cima a gente tinha uma linha, e aí esse item aqui, ele tem uma subdivisão aqui desse item maior, e aí eu podia ter subdivisões aqui embaixo, e aí aqui eu tenho que a gente chama de estrutura analítica do projeto, ou WBS, Work Branch Structure, acho que essa que é a tradução. E aí você tinha uma estruturação assim, você quem é acostumado com cascata sabe bem o que eu estou falando. E aí o que aconteceu? Algumas empresas, elas que fizeram a transição, elas começaram a usar o nome aqui, ó, de feature e aqui de user story na hora de descrever user story. Algumas ferramentas, elas têm uma estrutura desse tipo aqui. Só que só para perceber isso aqui, ela tem uma forte lembrança do Cascata. Tem gente que estrutura isso, tem ferramenta que estrutura sim. Salvo engano, a ferramenta da Microsoft, eu vou estar chamando aqui de Azure. Quem usa Azure vai lembrar, e aí acho que o Gira também faz assim. Elas usam essa estrutura. Só que quando a gente fala no Azure, isso aqui é muito focado. Esse ponto aqui, ó, é muito cascata, né? Estou explicando aqui muito mais para te dar um contexto histórico do porquê tem muita gente que faz essa pergunta. Quando a gente fala da feature, efetivamente, no Agile, a feature é somente uma funcionalidade. E a feature é uma funcionalidade. Isso aqui é a forma mais... uma função, né? Um comportamento novo do seu software. E aí, a user story... A user story por si só é uma forma... User story é uma forma
de descrever essa feature, essa funcionalidade. Assim como, e aí assim, isso, assim como use case, assim como SRS, salvo engano, ou SSS, não lembro agora porque isso é uma coisa bem antiga, para quem já trabalhava há muito tempo. Então, assim, na verdade, essa perspectiva de hierarquia que muita gente tem é uma coisa herdada dos tempos que a gente tinha essa estrutura analítica do projeto aqui. E quando a gente fala do ágil, geralmente a gente está a focar muito mais. Vocês estão me escutando ainda? Estão, né? Se não tiver, me fala. Sem querer, eu bati no meu celular aqui. E essa estruturação aqui, quando a gente fala do feature e funcionalidade, é uma perspectiva muito mais do ágil, esquecendo essa estrutura do WBS. Aí, assim, você me pergunta, Anderson, vou queimar no mármore de inferno se eu usar essa estrutura? Não, tem muita ferramenta que usa isso e boa. Só para você entender que geralmente tem essa perspectiva de feature. E tem ferramenta que vai ainda além. Ela vai lá e chama esse cara aqui do topo de Epic. Isso aqui é uma herança do WBS AP. Pode usar? Pode. Muito mais lembrando que você está focando na sua estrutura da ferramenta. O que é o Epic? Que é relacionado a essa estrutura, essa ideia de feature que você está a falar. O Epic é um item grande. Um item muito grande e tudo mais. Então, assim, o Epic é algo grande. Então, tem gente que tem toda essa estruturação, mas isso aqui é muito mais focado em uma ferramenta, a estruturação da ferramenta. E lembrando que você pode mudar os nomes da ferramenta. No Azure, por exemplo, quando eu usava, tinha um outro nome ainda, que era Business Goals. Você ainda podia colocar um Business Goal assim. Então, assim, essa estruturação é muito mais uma estruturação que ajuda a organizar o projeto, mas quando a gente está falando de ágil mesmo, esquecendo esse passado mais estruturante, feature é uma funcionalidade e user story é uma forma de escrever. E aí quando a gente está falando do use case, é muito mais uma das formas de estar também falando de escrever uma feature. Isso é tranquilo, é só entender que vai ter ferramenta que usa nome diferente. Eu lembro de uma ferramenta que ela trocava, tipo assim, ela fazia isso aqui, ó. Ela botava feature em cima, apps embaixo. E aí, bicho, cada ferramenta vai entender de um jeito e a gente sempre pode fazer essas mudanças. Sim, o objetivo é quebrar, fazer as quebras, né? Isso aqui são muito mais estruturas que vão estar organizando na nossa cabeça todo o conteúdo. Sara, te respondi? Faltou alguma coisa? Contei a origem aqui, né? Coisa que às vezes a gente esquece, mas a origem é essa, dessa estruturação. Mais alguma dúvida? Antes de eu falar um pouco mais sobre persona? 4, 3, 2, 1. Aqui, quando a gente fala de persona, tem algumas formas de descrever. Eu vou estar passando três aqui para vocês. E aí, o que é a persona? A persona é uma forma de descrever esse RU aqui. Ah, Anderson, mas por que a gente tem que fazer um detalhamento, por exemplo, de entender a idade da persona? Porque dependendo da faixa etária, a pessoa ela vai ter formas diferentes de fazer a interação. Um exemplo que para mim é muito claro é quando a gente pega um bebê que começa a mexer no iPad, num tablet, e aí nisso ele mexe aqui no tablet e ele tenta fazer o mesmo comportamento num jornal. Coisa que não faz sentido, a gente sabe que não tem isso, mas a criança ela tem esse tipo de foco. Uma outra coisa também é a questão de rolagem infinita. A idade, ela, além de ter as perspectivas culturais que mudam de tempos em tempos, tem também a questão do próprio corpo humano, né? Quem passou dos 30 como eu já sabe que o corpo começa a ficar um pouquinho mais devagar. A quarentena fez você ganhar um pouco mais de peso que seu colega que tem menos de 30. O corpo não se recupera tão rápido. E aí tem a perspectiva da acuidade visual, que ela vai decaindo com o tempo. A pessoa acaba ficando um pouco mais devagar também com o tempo. Então, assim, tem várias coisas que a idade ela acaba refletindo na sua forma de uso. E se você tem um conjunto de pessoas de uma faixa etária específica a utilizar seu software, faz sentido você maximizar para essas pessoas.
É a mesma coisa para gênero, tem alguns comportamentos que são diferentes. Isso aqui, o jeito mais fácil de elucidar é a perspectiva de que geralmente seguro de carro é mais barato para mulher do que para homem, porque geralmente a mulher toma mais cuidado com o carro fica inteiro por mais tempo. Então, assim, tem vários comportamentos que são diferentes. Aqui é um comportamento de risco. Geralmente homem toma mais risco que mulher. Isso tem uma parte boa e uma parte ruim para os dois lados, né? Perspectiva de salário. Quando a gente fala de salário, tem sempre um ponto importante que é salário vai dar acesso, por exemplo, a pessoa ela vai gastar com coisa com mais luxúria e tudo mais. E tem também uma perspectiva, quando a gente pensa na pessoa que vai comprar, geralmente o ticket é mais alto, o ticket médio de compra é mais alto. A educação ela vai refletir, né, o nível de educacional da pessoa, vai refletir o quão difícil vai ser a interação, quanto as palavras que você vai poder usar na interação da pessoa. Então, isso aqui ele muda muito a perspectiva da pessoa no uso. E o trabalho, perdão, e a residência, deixa eu só voltar aqui para o a residência ela influencia, por exemplo, tem algumas áreas do país que algumas coisas são mais comuns, outras são outras, aí tem os termos regionais. No Brasil tem muito termo que dá confusão com Portugal, não vou falar nada, porque senão acaba dando um calão, falando um calão sem perceber. Mas a palavra perceber, por exemplo, é uma palavra que tem significado muito diferente no Brasil do significado em Portugal. Não é calão em nenhum dos dois lugares, mas é diferente. A própria palavra calão aqui a gente não tem, a gente tem outros, usa um outro termo. Então, assim, tem muita coisa que muda dependendo da residência da pessoa. Sobre trabalho, trabalho ele vai influenciar, por exemplo, qual é o tipo de trabalho que a pessoa tem, pode ser uma profissão específica. Por exemplo, eu estava num curso de PO e o pessoal começou a usar o termo, aqui vai ser um OCR. Cara, OCR, só quem é da área de TI conhece, sabe o que é um OCR. OCR é leitor de caracteres. Se eu não falei nada, se eu não falei besteira, pelo que eu me lembro, é leitor de caracteres. Então, assim, é fazer a conversão de uma imagem para caractere. Então, assim, essa própria perspectiva de usar sigla, que acho que algum de vocês usou e eu não tinha noção do que era. Sigla é uma coisa geralmente muito focada em uma área, às vezes é uma empresa, e aí geralmente você tem uma dificuldade de percepção do conteúdo. Esse é um problema muito sério, e aí vai estar focando nas perspectivas de profissão. E aí, quando você junta trabalho e residência, às vezes você vai ter uma questão de deslocamento. E aí, quando a pessoa desloca mais, ela tem menos tempo livre. E se você quer um sistema, um software que a pessoa vai usar no tempo livre dela, você tem que pensar que a pessoa vai ter pouco tempo para isso. Composição familiar, isso é até uma brincadeira, né? Que quem tem mais tempo livre é aquela pessoa que é o filho que mora com os pais. Porque a partir do momento que você sai de casa, você já começa a ter que ir no supermercado fazer compras. Tem que ir no continente comprar comida, né? E aí você aprende que a comida não chega pronta em casa e tem que fazer toda a comida. E aí seu tempo livre tende a diminuir. Isso é um ponto muito importante de perceber do tempo livre que tende a diminuir, porque o tempo livre da pessoa é algo muito valioso. E aí, por exemplo, a pessoa que tem filho, ela tende a gastar muito mais, não é gastar, né? Ela investe tempo nos filhos. E aí esse investimento acaba sendo, ela tem menos tempo para ela própria. E isso é uma coisa importante de perceber. E hobby, você vai estar pensando muito em, essa pessoa tem esses hobbies, então na interface eu posso utilizar algo parecido com a interface que ela está acostumada a usar em outro produto. Então, essa perspectiva toda aqui da descrição da persona é para ajudar efetivamente de uma forma demográfica. Tem uma outra técnica, ali é o demográfico, que é o que a gente chama de Empathy Map. O Empathy Map ele é muito mais focado numa perspectiva da pessoa, né, o que a pessoa pensa, o que ela vê, o que ela fala e o que ela escuta. Por exemplo, hoje, isso aqui não é jabá, não é patrocinado, mas eu estava aqui enrolado com o tempo, eu e minha esposa, a gente fez uma chamada do Uber Eats. O que que você pensa o que que você sente quando você vai fazer uma chamada do Uber Eats, que vai entregar comida na sua casa? Você fala assim, mano, tô com fome. E aí o que que você vê? Ou você vai ver que
a geladeira tá vazia, ou você vai ver que não tem comida no fogão esquentando. Aí o que, que você vai falar? Vai falar, não vou, ia falar um calão aqui, não posso falar calão. O que, que você vai fazer? Aí você vai fazer assim, mano, vai abrir a geladeira, vai ficar tentando entender o que tem, abrir a sua despensa para ver se tem comida. E o que você escuta? O barulho do seu estômago a roncar. Fazer barulho. E aí, assim, tudo isso te ajuda a perceber qual é a sensação da pessoa. E aí, quais são as dores que você vai ajudar essa pessoa? Essa pessoa vai ter as dores, por exemplo, de não ter tempo para fazer comida e tá com fome. Aí quem tá com fome fica mais agressivo. Quais são os ganhos? Ela vai ter um ganho de tempo de não ter que fazer a produção da comida. Isso aqui é muito antes de usar Uber. Aí tem uma feature que é muito interessante, que é de acompanhamento do onde está o seu pedido, né? Você abre o app do Uber e você vai perceber que você consegue entender onde o entregador do Uber vai estar para entregar sua comida. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você fez a solicitação, você começa a ficar ansioso. Sua barriga começa a ficar mais doer mais ainda. E ainda teve aquela exposição de várias comidas deliciosas. Um sushi, um bacalhau à Brás, um bacalhau espiritual. Nossa. Ai, que saudade de Portugal. Bom, voltando aqui. Nossa, gente, eu sempre falo. Nossa, tem que falar com a minha esposa pra gente fazer uma. Meu vinho do Porto acabando. Bom, voltando. Essa aqui é toda uma perspectiva da empatia, de tentar entender o uso do software na perspectiva do outro. Isso aqui é para aumentar a sua percepção. Isso aqui vai te ajudar a construir features que fazem mais sentido na perspectiva do teu utilizador. O Roman, que é um dos maiores autores aqui sobre product management em Agile, ele tem esse template que é mais simplista, mas aí você pode usar as coisas dos outros dois para colocar aqui no Roman. Eu recomendo inclusive isso. Olha aqueles dois que são mais cheios de detalhes e coloca aqui o que você acha que faz sentido. Antes de eu passar para a próxima parte desse detalhamento, alguma dúvida? Perguntas? 4, 3, 2, 1. Aqui, sobre os critérios de aceitação, tem 3 formas que eu conheço de fazer critérios de aceitação. Eu vou estar explicando uma aqui, que é a que eu acho mais simples, mas tem as outras que uma vai fazer mais sentido em alguns casos, outras nos outros. A primeira, mais antiga, é a que a gente fala de narrativa, que você descreve o que você espera, né, os comportamentos que você espera, é muito mais uma estrutura narrativa. A pessoa descreve, falando, blá, 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 toda a perspectiva, né? Esse caso aqui é muito mais uma forma de checklist, que foi a que eu usei aqui no meu documento aqui de exemplo, que é muito mais uma checklist. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece. E aí você pode usar essa estrutura para descrever coisas como uma validação, uma mensagem, uma regra de negócio, uma pré-condição, uma pós-condição, decisão funcional e formas. Tem uma outra técnica que ela é usada um tal de workings, que aí é uma forma estruturada de estar descrevendo. Depois eu workings, opa, escrevi errado. Workings Cucumber. Que é uma forma, uma sintaxe específica de descrever bom, aqui eu não achei, depois eu passo uma referência. É uma forma específica de descrever essas estruturas que vai se parecer muito com o cenário de teste. Essa forma é muito útil para você que já descreve requisito há muito tempo e quer melhorar a qualidade do seu requisito, tanto na parte de qualidade, quanto na parte das pessoas perceberem que você vai estar fazendo validação depois. O único ruim é que é basicamente aprender um idioma novo, é uma outra forma de fazer a descrição. E o ganho maior é quando você tem toda a automatização do ciclo produtivo. Então, assim, eu recomendo quem começou a descrever dessa forma, que é fácil para descrever e fácil para quem está entendendo, e depois de ficar acostumado a ir para outra forma, que é baseada no workings. Escrevi ali certo ali. Gente, o pessoal fala, né, que o meu brasileiro é um brasileiro do pessoal da novela, aquela novela que tinha
chocolate com pimenta, que eu acho que não sei qual é o nome que passava aí. Mas o meu português é um português mais porta, enfim, né? Coisa da vida. Antes de passar para a próxima parte aqui, alguma dúvida? 4, 3, 2, 1. E aí aqui uma dúvida que muita gente tem é quando eu tenho um item grande, como eu faço a divisão desse item grande? Aqui é uma estruturação de um rapaz chamado Richard Lawrence. E o Richard Lawrence, ele propõe 12 passos para você dividir um item, uma história de usuário, em itens menores. Isso aqui te ajuda também a aumentar a qualidade da sua descrição. Isso aqui é um ponto muito importante, que é quando o time te fala que o item é muito grande, ele não consegue produzir, aqui são algumas dicas. O primeiro ponto aqui é perguntar para o time se a história é muito grande. E aí, se a história for muito grande, você tenta entender como você faz para dividir essa história, né? Ele tem um fluxo em específico aqui. E aí depois é um padrão de divisão, caso a história seja grande, você tem alguns padrões de divisão. O primeiro é o que a gente chama de passos do fluxo de trabalho, que aí você valida se você pode dividir o item, né, em pequenos itens, em que seria o primeiro e o último passo do workflow, e aí depois você tem toda a sequência desse workflow ali dentro. Aí tem também de operação, né? Digamos que você tenha vários botões dentro de um ecrã, e aí você fala, cada botão vai ser uma história em separado. Aí se você tem várias regras de negócio, se você consegue, eu tenho 100 critérios de estação, tenho 100 regras de negócio, e aí você divide em pequenas regras. Variação de dados é se você tem diferentes formas de inserir o dado. É mais ou menos aquele date picker, aquele combo que aparece para você colocar uma data, ou você inserir diretamente a data. Ali é uma variação de entrada de dados, talvez faça sentido trocar exatamente porque você tem uma variação dessa entrada aí. De interface é fazer uma interface para web, outra interface para mobile. Maior esforço é perguntar ao pessoal o que é o mais difícil aqui, o que precisa de mais esforço. Ou então, e é uma outra forma que é muito parecida, que é o que é simples e o que é complexo. Aí você faz uma quebra. Essas técnicas são muito úteis para fazer quebra, e geralmente você consegue quebrar se você fizer essas perguntas aqui, se fizer essas validações. E aí tem o por último aqui, que é o que a gente chama de spike, que é uma pesquisa, né? Que é você quebrar. Eu vou fazer uma pesquisa, uma prova de conceito sobre isso, enfim. E aqui tem uma forma de fazer essa variação dessa divisão para ver se ela faz sentido, né? Sempre tentando entender se ela é de um tamanho aceitável ou se não. Isso aqui está disponível no site da Agile for All, que é do Richard, um cara grandão, assim, muito gente boa, americano. Alguma pergunta antes de eu falar da próxima parte? 4, 3, 2, 1. Aí, tem um outro ponto aqui é muito mais a perspectiva de acompanhamento, que é o que a gente estava comentando sobre execução, né? Aqui é um outro artefato do Scrum, que é o Sprint Backlog. A forma mais comum de estar fazendo o Sprint Backlog é essa aqui que a gente tem to do doing done. Aqui algumas dicas, né? Só que essa primeira está escrita no guide, mas muita gente esquece. Quando a gente tem uma tarefa, aqui na tarefa, as tarefas têm que ter no máximo, a duração de um dia de trabalho. Quando eu falo no máximo a duração de um dia de trabalho, eu estou a pensar aqui que essa tarefa, né, ela não vai durar mais que isso. Anderson, mas a minha tarefa... Por que a gente tem que deixar desse tamanho? Para fazer gestão de risco. Como assim gestão de risco? Essa perspectiva de gestão de risco se eu tenho um item muito grande, fica difícil ter o acompanhamento. E aí, como eu faço para fazer uma quebra de item muito grande? Digamos aqui, vou pegar um item grande, que é grande entre aspas, né? Cozinhar um peru. Eu não sei falar essa palavra. Acho que seja uma palavra que a forma de pronunciar é muito diferente no Brasil aqui com Portugal, né? E aí, para cozinhar um peru, é uma coisa que vai demorar muitas horas, né? Pensando aqui que eu queira quebrar em pequenas tarefas, caso seja necessário quebrar. O que você vai fazer? Você vai ter a primeira tarefa, que seria descongelar o peru. Descongelar no micro-ondas.
Depois de descongelar, você vai fazer o tempero do peru. Tempero do peru. Aqui eu tô pegando os passos, passo a passo. Depois disso, eu vou fazer uma outra atividade aqui, que é assar. E depois eu vou fazer a preparação, a preparação para servir, né? Preparação para servir. Aqui tem um ponto muito importante, por mais simples que seja, quando a gente pega aqui a tarefa que é mais longa, é o assar. Eu estou chutando um tempo aqui, eu não sou bom de cozinhar, digamos que seja 4 horas. E aí, digamos que você queira quebrar ainda mais essa tarefa aqui. O que você faz? Você fala assim, olha, você pode descrever os passos para assar um peru? Aí você fala assim, bom, primeiro, abrir, colocar bem passo a passo, abrir o forno. Abrir o forno é um. Depois, deixa eu só diminuir o zoom aqui. Depois de abrir o forno, e abrir o forno é um mesmo aqui. Abrir o forno é um. Depois de abrir o forno, eu vou ter um outro, que é colocar a forma. Colocar o peru no forno. O peru no forno. Depois disso, próximo passo, ele vai passar a ser não colocar o peru, mas muito mais ligar o forno. E aí você vai voltar, eu pelo menos toda vez que eu ponho uma coisa no forno para ver se não pegou fogo, né, porque sou meio desastrado, vale verificar. Olha, eu gosto mais de um frango. Hoje eu comi espetinho de frango até, churrasco de frango. Verificar no forno. Verificar no forno depois de 1 hora, para ver se não tem que virar ou não. E aí depois você vai fazendo, depois você verifica de novo, aí depois você verifica de novo, e aí você vai verificando aqui 4 vezes. Isso aqui é uma sequência de passos. E aí, se você precisar fazer essa quebra em passos menores, o que você vai ter? Você tira esse passo grande aqui do assar, e aí você passa a ter passos pequenos aqui. Isso aqui é uma forma que você vai ter para fazer essa quebra em pequenas tarefas. Uma forma que funciona bem assim para fazer essa quebra. Essa técnica que eu uso quando eu quero fazer esse tipo de quebra. Isso aqui ajuda muito ao time perceber exatamente como faz essa quebra por si só. Gente, peru não é calão não, né? Espero que não seja. Se for, desculpa. Alguma pergunta? Dulce, tá tranquila? Orlando, tem equipa que opta por não fazer essa quebra. O único ruim é que quando você não faz essa quebra, o próprio time, a própria equipa fica sem percepção de fluxo de trabalho, né? E a demora, assim, eu não sei o quanto tempo você está acostumado a demorar. Quando eu faço, quando eu executava, quando eu estava estudando sprint planning, a gente demorava na quebra 1 hora. E a parte mais importante da quebra, na verdade, era o melhor entendimento dos itens. Se está funcionando, não vou falar que vai queimar no mármore do inferno. Mas se estiver trabalhando com Scrum, isso aqui é muito importante para a gestão de risco. Mas e aí eu recomendo assim, ó, se o time começa a falhar na entrega, principalmente porque dividiu mal o trabalho, faz sentido você começar a fazer essa divisão. E se o time está com dificuldade de aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais na mesma janela de tempo, faz sentido também fazer essa quebra. Geralmente a equipe não gosta porque você vai estar mostrando também que eles são não tão bons quanto eles imaginavam que eram antes, né? Tranquilo, Orlando? E obrigado, Dulce, por falar que não é calão. Sempre fico confuso. E aí, aqui uma outra forma de entender, aqui eu estou pegando uma técnica aqui que é de reporting, que eu vou estar explicando 2 técnicas de reporting para vocês, e essas técnicas de reporting, elas têm um foco muito maior. Deixa eu só fazer de um jeito aqui que eu consiga trocar o ecrã. Eu vou estar explicando 2 técnicas de reporting, e esse reporting ele vai ter um foco muito maior na perspectiva de como entender comportamentos estranhos dentro de uma equipa, né?
Primeiro assim, tem gente que usa o burn down. Eu não gosto de usar o burn down, já vou explicar por quê. O burn down, ele tem um problema muito clássico nele para fazer acompanhamento e ele dificulta muito, que é quando você cria tarefas novas, ou seja lá o que você está medindo, né? Se você cria uma quantidade maior de coisas. O burn down ele é muito bom quando eu tenho um âmbito fixo, quando eu não vou adicionar coisas. Mas, caso contrário, ele não é bom porque ele pode aparecer essas barrigas aqui, ó. Essas coisas estranhas. Para quem não está acostumado, o azul aqui é a linha ideal, o vermelhinho, se o vermelho está abaixo do azul, o time está produzindo mais do que a média, está indo bem. Se está acima, está indo mal. Então, assim, esse tipo de comportamento pode ser o que eu acabei de falar, ou também que algumas outras coisas que acontecem nas equipas, e que esse gráfico assusta muito, que é a perspectiva, isso é importante entender, que às vezes a equipe tem um comportamento de esquecer de atualizar tarefas. Cara, se a equipe esquece de atualizar tarefas, isso aqui vai ser sempre um inferno. Tem um outro gráfico que ele ajuda muito a fazer acompanhamento de execução, acho que agora está melhor, que ele ajuda muito a fazer acompanhamento de execução, que é o gráfico de Cumulative Flow Diagram. Esse gráfico eu gosto muito mais. Deixa eu só explicar o que é o cumulativo e depois eu explico por que ele é legal. Primeiramente, aqui ó, no Cumulative Flow Diagram, a gente tem os itens a fazer, né? Plotados acima dos itens entregues. Então aqui, ó, em teoria, se o meu escopo é fechado, essa linha não aumenta. E a linha azul, ela, quando você termina todo o âmbito, a linha azul toca aqui o topo do gráfico. Ele é interessante porque esse gráfico ele começa a mostrar algumas coisas. A primeira delas, que eu vou estar descrevendo aqui, é o que a gente chama de abriu a boca do jacaré. O que é o abriu a boca do jacaré? É quando você tem uma equipa que tem um impedimento. O que é um impedimento? Um impedimento, geralmente, ele se manifesta nesse gráfico, isso pensando numa execução de curto prazo, num aumento nos itens a fazer. O vermelho aqui são os itens a fazer no final do dia, né? E aí, assim, toda vez que eu tenho esse tipo de comportamento, normalmente é sinônimo de que eu tenho um problema. E aí o Scrum Master deveria verificar. Esse tipo de acompanhamento só vai te ajudar a fazer se você tem quebra em tarefas. Isso para interno de sprint. Se você não tem, é muito difícil fazer esse tipo de acompanhamento. E fica mais difícil perceber impedimento. Ah, Anderson, mas por que você está falando em perceber impedimento e não o dev team falar que tem um problema? As pessoas demoram muito para falar que tem problema. Geralmente elas só falam depois que está muito ruim a situação. Então, assim, esse gráfico ajuda a tentar antever se tem um problema ou não dentro da sua execução. E esse gráfico tem uma outra vantagem ainda, que é muito interessante, que é a perspectiva de mostrar, né? Não, que é o burn-down, deixa eu passar aqui. Que ele mostra também quando você aumenta se adiciona coisas no seu escopo, no seu âmbito. Aqui, ó, no caso, como ele plota um em cima do outro, se você aumenta a quantidade de coisas, vai estar tendo esses picos aqui em cima. E aí isso ajuda muito a mostrar que apareceram coisas novas, seja para o bem ou para o mal. Porque às vezes apareceu porque coisas novas que tinham que ser feitas que não foram percebidas antes, ou porque teve algum problema, ou enfim. Aí você consegue perceber isso e depois explicar o que está acontecendo na sua operação. Eu achei esse gráfico muito mais valioso para a perspectiva de entender o que está acontecendo. Dúvidas? 4, 3, 2, 1. Bom, aqui, agora a gente vai para o último ponto de aumentar a produtividade. E esse é último ponto assim mais pragmático. Aqui a gente tem uma execução, e aqui quando o item entra, o item vai para cá, ele passa, tem que estar aderente à definition of ready. E para ele sair, para o requisito virar um produto e falar que o produto está feito, ele tem que estar aderente à definition of done. E aí, nesse caso em específico, a gente tem que entender que a definition of done, ela clarifica, ela dá transparência no que é um requisito pronto. Ele te dá transparência no que é
um item pronto já. E aí, o que é importante estar entendendo nessa perspectiva? Por exemplo, tem que estar claro aqui, por exemplo, qual é qual ambiente. Qual ambiente o item está pronto. Tem que ter essa perspectiva de um item na minha checklist, falando, eu tenho que colocar isso no ambiente de produção, o meu ambiente final. Isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa vai falar que está pronto na máquina dela, ou tem uma confusão, tem gente que quer falar que está pronto de um jeito ou pronto de outro. Uma outra coisa importante sobre isso, ou até aqui no caso vou simplificar falando de pré-produção, é o quê? É quando eu penso no meu ambiente, eu tá pensando aqui, por exemplo, que eu vou ter que fazer testes, só que esses testes são feitos por outras pessoas, que é um outro item que ajuda você a melhorar uma qualidade do seu produto, feito por outras pessoas. Uma coisa importante também é fazer essa automatização desse teste, para que você consiga depois fazer o que a gente chama de o item, ele não estraga o que já foi feito, estraga o que já foi feito. Ele não quebra, né? Quebra as funcionalidades anteriores, as funcionalidades existentes. E aí, para isso, você precisaria ter, nesse caso em específico, uma automação de testes. Não você ficar louco tentando cobrir tudo se está fazendo entrega interativa incremental. Um outro ponto que te ajuda aqui, no caso, né, além dessa perspectiva dos testes, é que você pode ter também aqui alguma prática de cobertura de teste. Cobertura de teste. E aí você pode usar uma ferramenta para analisar o quanto de cobertura de testes o seu código tem. E também qualidade de código. Validação de qualidade de código. Isso aqui é um outro ponto que é simplista, mas ao mesmo tempo é bem importante validar se o código fonte que você está a produzir, se ele é um código que está fazendo sentido ou não, né? Se ele não está de acordo com as normas da área. Isso aqui são exemplos de coisas que aumentam a qualidade. Só tem um ponto, e aí é que eu vou falar muito de cobertura de teste. Você, Anderson, eu quero que os meus testes automatizados cubram 100% do código. Mano, isso aqui vai ser muito custoso. E aí você vai produzir menos. Se eu coloco 90%, eu tenho mais chance de passar erro, né, por essa técnica, mas eu tenho um custo menor de produção dos testes. Então isso é sempre um jogo em que eu aumento a quantidade eu aumento as validações que eu faço no meu processo produtivo, só que ao aumentar isso, começo a ganhar um problema, né, que quando eu aumento a qualidade eu posso produzir menos. E aí esse balanço de qual é o nível de qualidade que eu vou fazer a entrega, que é o crucial para você ter uma produtividade boa e ao mesmo tempo fazer uma entrega boa. Lembrando que isso aqui foi o problema que eu tive hoje que eu tive no início da nosso evento, que simplesmente ninguém testou a configuração maluca que eu tenho aqui no meu computador. A gente tem software que funciona com bugs. E os bugs, eles atingem pouca gente. Eu, pelo menos, desde o dia que eu fiz a atualização do meu Windows, desde esse dia, olha, o meu áudio tá dando... O meu áudio aqui, ele tá ficando maluco com a ligação com o Windows. E aí, assim, eu já no Zoom eu acertei, depois aqui eu vou ter que entender como acertar. E geralmente eu estou descobrindo assim, eu abro a ferramenta, tem ferramenta que tá tranquilo, tem ferramenta que não. Então, assim, é uma coisa que não tem como você ter todos os testes descobertos e aí percebidos antes de botar em produção, antes de botar em uso massivo. E mesmo assim vai ter bug que vai passar. Então, assim, tentar diminuir os bugs, dar uma qualidade excelente, uma qualidade muito boa, mas a vida é cruel, né? Isso não é só para ágil, isso é para cascata também. Não tem como. O custo de ter zero bugs é muito alto. E a maioria dos produtos que a gente tem, eles possuem bugs. Bem escondidos, mas possuem bugs. Dúvidas?